O santo obsessivo, a relíquia que ama demais. Em uma pequena cidade de Minas Gerais, cercada por montanhas e mistérios, encontra-se a Igreja de São Guilherme, uma construção simples, mas com uma aura pesada de séculos de história. Dizem que a igreja abriga uma relíquia de poder inusitado, que muitos tentaram esconder, mas que em segredo continua a seduzir aqueles que se aproximam com corações fracos. É uma relíquia muito mais poderosa do que qualquer ouro ou joia. Chamam-na de a Cruz de São Guilherme, e ela carrega consigo uma história de obsessão, de amor doentio e de uma força capaz de dobrar até os mais devotos. A história começa com um homem, Padre Hugo, um sacerdote devoto, escolhido para cuidar da igreja depois da morte de seu predecessor, Padre Antônio, que era respeitado por sua fé inabalável. Mas quando Padre Hugo chegou à igreja em 1923, algo estava estranho. A cidade, que antes era pacata, começou a se agitar. Os fiéis, antes tranquilos, começaram a falar de uma presença sobrenatural na igreja. Uns diziam ter visto uma figura sombria à luz da vela. Outros ouviram sussurros enquanto rezavam. E alguns até afirmaram ter sentido um toque gelado na pele quando passavam perto da cruz. Mas nada se comparava ao que Padre Hugo descobriu quando investigou a história da relíquia. A cruz de São Guilherme havia sido trazida para a igreja há mais de 300 anos, quando o santo, um monge misterioso de origem estrangeira, foi dado como morto após uma travessia fatídica. No entanto, dizem que ele nunca realmente morreu. Ele havia feito um pacto com o próprio inferno, ou talvez com algo ainda mais profundo, para garantir a imortalidade de sua alma e a de sua amada, Inês de Avelar, uma mulher que ele amava com uma paixão que não conhecia limites. Para manter esse amor eterno, ele criou uma relíquia que carregaria o poder de sua obsessão. Uma cruz feita de um metal desconhecido e adornada com gemas que, em determinadas condições, refletiam a luz de maneira estranha, como se a própria cruz estivesse viva. O que ninguém sabia, e o que Padre Hugo logo descobriu, é que Inês não era apenas uma mulher mortal. Ela, na verdade, havia sido um espírito condenado, e o monge, cegado pelo amor, havia feito um pacto para prendê-la à terra, dando-lhe um corpo e alma de carne, mas condenada à eterna solidão. Quando ele finalmente conseguiu trazer a amada de volta, algo deu errado. Ela se tornou uma entidade obsessiva, incapaz de se desprender do monge e de sua cruz. Ela o chamava, o seduzia, mas também o consumia, tornando-o prisioneiro de sua obsessão até o fim dos tempos. A partir do momento em que Padre Hugo tocou a cruz, ele sentiu algo estranho. Ele começou a ter visões de um homem e uma mulher, condenados em um amor proibido. Ele via o monge com olhos fixos na mulher e via a mulher com um olhar vazio e sedento, ansiosa por algo que jamais seria saciado. Ela o chamava, mas ele não podia ir. O amor de São Guilherme era um amor doentio, obsessivo. O padre começou a sentir a presença de Inês em seus sonhos, em sua mente, como se ela estivesse dentro de sua alma. Ela o guiava, sussurrava palavras doces, mas as palavras não eram de amor. Eram palavras de possessão. Você nunca poderá me deixar, padre. Você será meu, como ele foi meu. O amor de um santo não se apaga. À medida que os meses se passaram, o comportamento de Padre Hugo começou a mudar. Seus olhos ficaram cada vez mais opacos, como se algo estivesse tomando conta dele. Ele começou a falar sozinho, murmurando em latim palavras que ninguém compreendia. E quando se aproximava da cruz, o ar se tornava mais denso, como se o peso do amor obsessivo de São Guilherme o envolvesse cada vez mais. As pessoas da cidade começaram a notar as mudanças e começaram a temer pela sua sanidade. Mas Padre Hugo não podia parar. A cruz, a relíquia, estava ligada a ele de maneira indescritível.
Em uma noite, Padre Hugo foi encontrado caído diante da cruz, com os olhos fixos nas gemas brilhando de maneira incomum. Seus últimos sussurros, antes de desmaiar, foram apenas palavras ininteligíveis. Ela me chama, ela sempre me chamará. Quando ele acordou, encontrou-se sozinho em uma igreja vazia, com uma sensação de vazio profundo. Ele não sabia mais o que era real e o que era uma ilusão. Ele não sabia mais se estava sendo consumido pela obsessão de Inês ou se finalmente estava sendo libertado. A cruz nunca foi removida da igreja. Ela ainda permanece ali, em seu altar, esperando por aquele que ainda possa ser atraído por ela. A presença de Inês nunca desapareceu, e o amor obsessivo de São Guilherme parece ecoar nas paredes da igreja, tocando aqueles que se aproximam com corações vulneráveis. Dizem que os visitantes da igreja, especialmente à noite, começam a ouvir um sussurro baixinho, como se a relíquia falasse com eles. Os mais corajosos afirmam ver sombras movendo-se ao redor da cruz e, em algumas ocasiões, dizem ouvir a voz de uma mulher dizendo: "Ele não pode me deixar, e você também não pode." Em 1930, Padre Hugo desapareceu sem deixar rastros. Algumas pessoas dizem que ele foi consumido pela cruz. Outras acreditam que ele se entregou à obsessão de Inês e que agora ele está perdido, junto com o monge, condenado à mesma obsessão eterna. Mas a cruz permanece, guardando o segredo de um amor que nunca poderá ser esquecido, mas que talvez nunca poderá ser completado. Se você acha que a história de São Guilherme e Inês de Avelar não passou de uma lenda, deixe seu gostei e se inscreva. O amor obsessivo nunca desaparece por completo, e sempre há uma nova alma pronta para ser atraída pela relíquia. Nos encontramos no próximo capítulo, onde os segredos mais profundos serão revelados.